Olá! Nessa aula eu vou ensinar você a fazer um caderno a partir dessas capas, tá? Que eu fiz todas no computador e estou disponibilizando gratuitamente para você. É um pack com 10 capas criadas por mim e você pode usar para começar a fazer os seus cadernos. Então, para você que nunca fez ou quer começar ou já está iniciando, você pode usar para começar a fazer seus primeiros cadernos. Eu vou mostrar aqui como todas as capas e também vou dizer como é que você faz para imprimir, tá? Esse arquivo ele tá em PDF, então é um arquivo com as 10 capas, certo? Temos essa aqui, essa outra, essa daqui, tem essa aqui, essa daqui que não é uma frase, né, um desenho. As outras todas são com frases. E essa aqui, acho que eu não mostrei essa. Essa aqui também. E essa daqui já foi, né? São 10 capas para você usar e fazer o seu caderno. Para você imprimir, você não precisa imprimir todas as capas. Você escolhe a que você quer e imprime só a que você, né, que você mais gostou. Você pode imprimir em papel de 180 gramas, né, esse papel sulfite, o papel offset de 180 gramas, ou papel couché, que é esse aqui meu. Esse aqui tem 300 gramas, então você pode imprimir nele também. Esse caderno, ele vai ficar mais ou menos como esse aqui. Essa capa é o mesmo material dessa, também é um papel couché de 300 gramas, e ele vai ficar assim. O caderno que a gente vai fazer com essa capa aqui vai ficar exatamente no modelo desse aqui. E aí, você pode usar ele solto ou numa capa dessa, como eu uso. Aqui são 4 cadernos, que essa capa aqui chama Midori. E aí você pode colocar e tirar os cadernos. Aqui. Ela tem esse elástico, e aí à medida que você vai usando e vai acabando, você vai repondo os seus cadernos e a capa permanece a mesma. Eu ensino você a fazer tanto esse caderno com outras costuras, como esse Midori aqui, no meu mini curso online. Pro papel, a gente vai usar esse papel aqui mesmo, de 75 gramas, papel sulfite mesmo, comum, ou pode ser um papel de 90 gramas. Para o papel sulfite de 75 gramas, eu gosto de usar 20 folhas, que na hora que a gente dobra, a gente fica com 40 folhas. Se você estiver usando um papel um pouquinho mais grosso, um papel de 90 gramas, você pode começar com 15 folhas, porque como o meu papel é um pouco mais grosso, 15 folhas já é uma quantidade boa para não ficar ruim na hora de manusear o caderno, na hora de fazer, costurar, furar, enfim. Mas você pode também fazer com 20 folhas. Você pode experimentar, né? Ver se você com as 20 folhas não fica muito grosso. Mas vamos lá, vou escolher aqui uma das capas, vai ser essa daqui. Aqui eu vou pegar 20 folhas. Pronto. Só lembrando, as capas elas já estão prontas só para você imprimir, certo? Ela vai ficar com essa borda branca aqui, porque é a margem de segurança de impressão da impressora. Se você for imprimir uma que não deixa essa margem de segurança, né, ela não vai ficar com a borda branca, e aí você pode imprimir a folha inteira. Para fazer esse caderno, a gente vai primeiro pegar só a capa e dobrar ela ao meio. Aqui a gente vai fazer por partes, que é para não dar errado na hora de refilar, porque como fica com essa borda branca, na hora de refilar a gente vai precisar tirar. Então, só a capa. Aqui eu não apertei muito, né, com o dorso da mão mesmo, eu fiz assim. E aqui já tá bom, você não precisa vincar muito não. E agora fazer a mesma coisa com as folhas. A gente vai fazer assim e também do mesmo jeito.
Para as folhas, você pode usar aqui alguma coisa. Isso aqui é uma dobradeira, mas você pode usar uma espátula, qualquer outra coisa, até um cabo de uma tesoura para fazer isso aqui, para vincar mais essa parte do miolo, tá? Para a capa você não precisa fazer isso. Então, coloca aqui o miolo aqui dentro. E agora a gente vai furar. Para furar, a gente vai usar essa base aqui de EVA. É uma base, até uma base grossa aqui. Ou você pode usar qualquer coisa emborrachada, que seja grossinha assim, pra furar o seu caderno. E a gente vai fazer a marcação. Pra fazer a marcação e facilitar, a gente vai pegar essa folha de dentro, essa primeira folha aqui. A gente vai fazer a costura borboleta. E vamos marcar essa folha de dentro e depois colocar ela de volta lá no caderno. Então, vou pegar um lápis. Para essa costura, ela precisa ter um número ímpar de furos. E a gente vai refilar as extremidades aqui do nosso caderno. Então, eu não vou fazer marcação de furo muito perto das extremidades, porque é onde a gente vai cortar. Como ela precisa ter o número ímpar, a gente vai começar do meio. Então, a gente vai medir aqui, ó, essa folha aqui tem 21 centímetros de altura. Então, a gente vai pegar a metade dela, que é aqui 10,5. Fazer uma marcação. Faça com lápis grafite, porque qualquer coisa você consegue apagar depois se ficar algum resquíciozinho do grafite, tá? E não precisa ser uma marcação muito forte, é só mesmo pra guiar você na hora de furar. E aqui a gente vai pegar aqui uma distância, escolher uma distância aqui, e a mesma distância e quantidade de furos que a gente fizer para um lado, a gente vai fazer para o outro. Então, vou pegar aqui uma distância de 2 centímetros. Então, eu vou marcando de 2 em 2, até chegar perto do final aqui do caderno. Vou parar aqui. Se eu fizer mais 2 aqui, minha marcação vai ficar aqui muito perto da extremidade, e aí não vai dar certo, porque eu vou precisar de um espaço para poder cortar, né, para poder refilar meu caderno. Então, a gente para aqui mesmo. Então, a mesma quantidade de furos que eu fiz de marcação, né, para os furos que eu fiz para cá, eu vou fazer pro outro lado na mesma distância. Então, eu vou vir mais pra cá e vou marcando de 2 em 2. Pronto, aqui tá os meus furos. Eu fiquei com, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 furos. Então, agora, vou devolver aqui essa folha pro meu caderno. Pegar aqui minha base de EVA e vou fazer os furos. Para fazer os furos, o caderno ele precisa estar num ângulo de mais ou menos 45 graus. E você coloca o caderno, né, numa abertura assim, mais ou menos de 45 graus e fura com a posição do agulhão tem que ser reta, que é para o furo sair bem rente à lombada. Então, vamos lá. Eu gosto de segurar ele assim, com um dedo de um lado, um dedo do outro, e aqui um no meio, que é onde eu vou meio que ajustando aqui a abertura do caderno. Então, eu posiciono o meu agulhão aqui no furo, deixo minha mão reta, faço um pouquinho de força e furo. Vamos ver aqui como saiu. Ó, aqui meu furo. Ele pode estar ainda mais rente à lombada, ele saiu um pouquinho torto. Então, vamos tentar no próximo furo ajustar aqui. Quando ele sai torto assim, ou a minha mão não ficou muito reta, ou porque meu caderno não está no ângulo de 45 graus. Vamos ver aqui. Olha,
Esse aqui já saiu bem rente à lombada. É assim que tem que ficar. Vamos de novo. Todos bem rente. Pra você que tá começando, você pode, sempre que fizer um furo, você pode olhar pra ver se tá ficando alinhado na lombada ou não, pra você poder ir ajeitando nos próximos. Então aqui já fiz, vou tirar daqui. Vou pegar minha agulha, agulha de costura mesmo, normal, essa daqui é número 5. E a minha linha encerada. Para esse caderno aqui, eu vou fazer com essa linha amarela. Aqui, o meu caderno, ele tem várias cores, né? Tem amarelo, tem preto, tem um azul e um rosa. Então, qualquer dessas cores daria certo, mas eu vou fazer com o amarelo. Aqui, para o tamanho da linha, a gente vai calcular 3 vezes a altura desse caderno. Então, a gente vai fazer assim: 1, 2, 3. E mais um pouquinho, assim tá bom, tipo como se fosse metade. Que é pra fazer os arremates. Pra que a linha não fique bem na continha, porque atrapalha na hora de fazer os arremates. Então, aqui só colocar a linha na agulha e vamos começar a costura. Nessa costura a gente começa com o furo do meio, tá? Então, a gente vai pegar aqui no furo do meio e vai sair aqui e puxar essa linha até deixar mais ou menos assim. Aqui deve ter uns 4, 5 dedos, que é pra fazer o arremate. Então, a gente vai segurar pra ela não correr, né? Pra ela não soltar. E vamos continuar a costura. Então, a gente entrou no furo do meio, saiu aqui, a gente vai entrar no próximo furo. Tanto faz, se for pra cima quanto pra baixo. O movimento é o mesmo. Então, a gente entra aqui e vai sair aqui dentro do caderno. E aí, puxa até o final. Aqui a gente vai ter que puxar até o final. Dar uma puxada pra deixar a costura apertada. Mas não puxa muito, porque essa linha aqui, ó, ela tá solta ainda. Então, se você puxar muito, esse aqui vai sair do lugar. Então, não precisa puxar com tanta força. Saímos aqui, né? E a gente vai continuar fazendo como se fosse um zigue-zague. Sai aqui. E entra aqui no próximo. E agora, sai aqui no último furo. Aqui a gente já vai dar uma puxada, só que com cuidado pra não correr essa daqui. Então, eu tô segurando e puxando aqui. E agora a gente vai voltar. Então, eu saí aqui, eu vou voltar pra esse furo aqui. Então, eu vou entrar aqui dentro. E aqui eu vou puxar. Aqui eu já posso puxar porque eu já tô com a linha presa. Na medida que eu volto, a minha linha ela já fica presa. Então, eu posso puxar com mais força. E puxar esse aqui também, que é pra apertar essas linhas aqui. Uma coisa que eu gosto de fazer é fazer esse movimento aqui pra ver se minha linha ela está bem presa. Se não tiver, eu vou e puxo mais. Saí aqui, entro nesse próximo furo.
Saio aqui, puxo e entro nesse próximo furo aqui. Que aí eu vou sair aqui dentro do cadarço. Puxo aqui. Aqui, quando chega nessa parte aqui do meio, a gente vai pular esse furo. Ao invés de entrar aqui, a gente vai pular e vai vir pro próximo furo aqui. Esse aqui a gente vai voltar por último, porque é onde a gente vai fazer o arremate. Então, aqui a gente vai pular. Entra aqui no próximo. Puxa até o final para apertar. E o mesmo movimento de entra e sai e depois volta que a gente fez desse lado, a gente vai repetir desse outro. Então, a gente saiu aqui, vamos entrar nesse próximo furo aqui. Pronto, saí aqui, volto aqui no próximo, entro aqui, puxo a linha, puxo e agora vou fazer o mesmo movimento, só que voltando. Entro nesse furo aqui. Entro no próximo, que é o último furo. E agora, que é o furo do meio, né, que a gente vai voltar pro furo do meio, a gente vai entrar, que é pra fazer o arremate. Aqui, a minha linha, a primeira, ela tá do lado de cá. Então, esse próximo que eu vou entrar, eu vou pôr minha linha pro lado de cá. Assim. E vou puxar. Vou ver se a minha linha tá toda apertada. Aqui no meio não tá, mas eu vou apertar mais. Essa aqui também tá meio folgada. Mas eu vou puxar aqui. E puxar aqui desse outro lado. E agora dá 2 nós. Aqui eu meço mais ou menos a medida assim de um dedo e corto. Esse pedaço aqui, como sobrou bastante, dá pra a gente aproveitar. Você pode guardar e fazer um chaveirinho, algum projeto menor. Esse outro pedacinho não, você pode jogar fora. Aqui a gente vai, eu não vou fazer agora, mas com um isqueiro, você queima aqui só a pontinha, que é pra não ficar desfiando, tá? E aí também tem que ter cuidado pra não queimar, não acabar o fogo comendo demais, né? Queimando demais o fio, na linha no caso. É só um pouquinho mesmo, só pra não ficar desfiando. Pronto, aqui o caderno já está quase pronto. Eu pego aqui a dobradeira só pra vincar aqui mais um pouco a lombada, para o caderno ficar mais no cantinho dele.
eu gosto de fazer aqui assim também na lombada, que é pra o papel, né, que ficou meio arrebitado, ele também voltar pro lugar dele. Então, eu gosto de fazer assim também, de um lado, do outro. Pronto. O caderno, ele está quase pronto. Agora, a gente vai refilar, tá? Então, pra refilar, eu vou tirar aqui esse papel e com a minha base de corte, meu estilete e minha régua. O estilete, ele tem que estar com a lâmina nova, tá? Que facilita. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu sempre gosto de começar pelo lado que tá mais reto, que no caso é o lado da lombada, e também é o lado que a gente não vai mexer, né? A gente não vai cortar a lombada. Então, eu sempre gosto de começar o refile alinhando a lombada para eu poder cortar os outros lados. Então, eu alinho a lombada com essas linhas aqui mais finas. Deixo ela aqui rente, a minha lombada rente a linha. E corto meio centímetro de fora para dentro. Aqui vamos ver se o meio centímetro vai dar certo, porque como essa margem de segurança da própria impressora ela é grande, então aqui talvez tenha mais de meio centímetro. Mas eu vou ver aqui. Esse aqui tem até um pouco mais de meio centímetro, então eu vou cortar, deixa eu ver aqui, mas aqui dá certo. Eu vou cortar aqui meio centímetro, alinho aqui a minha régua na minha base de corte. Vou segurar a minha régua e agora eu vou só cortar. Sempre da lombada para o final do caderno. Aqui é calma e paciência. Você tem que fazer esse movimento com calma, quantas vezes forem necessárias até cortar todas as folhas, certo? E você só pode parar depois, soltar tudo, depois que tiver tudo cortado. Porque senão vai desalinhar e aí você não vai conseguir voltar para onde você estava. Cortei, vamos ver o outro lado. Pronto, ó. Ficou bem cortado. Aí agora, pra eu não fazer assim, né, eu viro o caderno pra poder cortar o outro lado. Então, agora eu tenho dois lados iguais, né, dois lados retos, no caso, que é a lombada e esse que eu acabei de fazer. Então, eu vou alinhar aqui o meu caderno nesses dois lados, aqui e aqui. Pronto, alinhado, cortar meio centímetro de fora pra dentro de novo. Só que aqui eu faço o seguinte, o meu caderno ele tem 21 centímetros de altura, então eu cortando meio centímetro de cada lado, eu vou cortar 1 centímetro dele. Então eu já sei que o tamanho final dele, né, o tamanho total dele vai ser 20 centímetros. Então, ao invés de eu pegar e marcar meio centímetro de fora pra dentro, eu marco a altura total do meu caderno, que é 20 centímetros. Então, meus 20 centímetros estão nessa linha aqui. Então, eu vou alinhar a minha régua nessa linha. Meu caderno ele vai ficar com a altura total de 20 centímetros, então eu já alinho aqui nos 20 centímetros, sem necessidade de marcar meio de fora pra dentro. E fazer o mesmo processo que eu fiz para cortar o primeiro lado. Segura aqui e com calma vou cortando até cortar tudo. Um cuidado que você deve ter nunca coloque seu dedo muito perto aqui da borda, porque pode correr o risco de você, sem querer, acabar se cortando. Então, sempre mantenha os dedos meio que no meio da sua régua. Aqui ficou certo, vamos ver aqui esse outro lado, tudo certo também. Por último, essa frente aqui do nosso caderno. Então, eu vou alinhar aqui também
Agora a gente tem 3 lados iguais, né? Então eu vou alinhar os 3 lados. Eu gosto de alinhar os 3 só pra ter certeza de que tá tudo reto, mas alinhando só 2 já dá certo também. Aqui tá tudo bem certo, bem retozinho. Aqui, você tanto pode tirar também meio centímetro de fora pra dentro, como você pode definir a largura do seu caderno e cortar do mesmo jeito que eu fiz na altura total, né? Então aqui, eu quero que meu caderno tenha 14 centímetros. Então, meus 14 centímetros é nessa linha, então, do mesmo jeito que eu fiz dos outros lados, igualar aqui minha régua nessa linha, que tá marcando 14 centímetros, e cortar. Como essa borda, ela ficou muito grande, né, eu tô cortando, diminuindo mais, deixando meu caderno mais estreito. Mas se essa borda não fosse tão grande, ou não tivesse borda, você consegue deixar seu caderno com 14 centímetros e meio. Vamos ver aqui como é que ficou. Esse lado ficou certo. E esse aqui também. Olha só. A nossa costura. E dentro do caderno. Esse caderno aqui eu já fiz com o meu nome aqui atrás da capa. Mas, se for algum outro papel, alguma outra capa que você quis fazer, você pode colocar um carimbo ou então escrever seu nome no computador e pedir para recortar, imprimir adesivo e colar ou aqui atrás, dependendo de como for sua capa, ou aqui dentro do caderno na última página, na última capa, para ficar com o seu nome, né? Que é para identificar que foi um trabalho seu. Essas capas aqui, vocês podem usar tanto para fazer caderno para vocês mesmos, para você, né? Ou você pode também presentear, não tem problema. Você só não pode vender. Aqui, o caderno já tá pronto, mas tem um outro acabamento que você pode fazer também, que é arredondar os cantos. Eu tenho, deixa eu colocar aqui de novo, meu papel. Eu tenho essa canteadeira aqui, que ela faz os cantos arredondados dos cadernos. Ela deixa os cantinhos assim, arredondados. Se você não tiver ou não quiser investir, você pode fazer com qualquer coisa arredondada ou com uma moeda. Você marca, coloca a moeda, né, ou alguma coisa arredondada aqui no canto, marca com um lápis e depois vai cortando com a tesoura. Vai dar mais trabalho, mas também é uma opção, você pode tentar, né, caso você queira ver como é que vai ficar o caderno com os cantos arredondados. Mas do jeito que ele tá aqui, ele já está finalizado. Eu vou fazer aqui só um, pra você ver como é que é. Ele tem esse ângulozinho aqui, de 90 graus. Então, eu encaixo a ponta da minha capa aqui e depois aperto pra ele cortar. Como a capa é grossa, a capa eu só uso a capa mesmo pra cortar, mas dentro do miolo, como as folhas são mais finas, eu pego de duas, às vezes, dependendo da espessura da folha, às vezes eu pego 2, geralmente são 3. Se for uma folhinha muito fina, eu pego 4, mas sempre varia aí de 3 a 4 folhas que eu pego de uma vez pra poder cortar. Uma folha muito fina, ele não corta, ele acaba mastigando. Então, tem que pegar mais folhas, que é pra ele poder cortar. Vou fazer aqui do outro lado. Ele deixa aqui o cantinho arredondado. E aí o acabamento fica melhor, né? Fica mais bonito e também evita das pontas se desgastarem mais rápido.
quando o acabamento é assim reto, é mais fácil dessa ponta desgastar. Por isso que eu gosto de arredondar. E é isso. Essas capas, elas estão disponíveis gratuitamente, então você pode pegar e usar qualquer uma delas, pode imprimir todas ou imprimir só uma, enfim, e ir imprimindo na medida que você for fazendo os cadernos. No meu mini curso, eu ensino você a fazer um caderno parecido com essa mesma costura, ensino também outra costura. No meu mini curso são 3 projetos diferentes. Tem um caderno desse, com uma costura diferente, tem um caderninho mini chaveiro, que eu ensino, inclusive, esses pedaços assim que sobra de linha, né, como sobrou aqui, você consegue usar para fazer a costura do chaveirinho, né, do mini caderno. Ensino também você a fazer o Midori, que é isso aqui, que é para você usar esses cadernos dentro do Midori, que ele fica um caderno com 4 cadernos, né? É uma capa e a capa ela fica fixa e você vai trocando só os cadernos de dentro. E o caderno que eu ensino, você também pode usar com essa capa, com qualquer outra capa, mas eu ensino também a você personalizar a sua capa, né? No caso, a capa que eu uso ela é diferente, ela não tem nada, e eu ensino também, tem uma aula onde eu ensino você a personalizar a capa. Então, qualquer dúvida é só me perguntar, deixar aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder.